Tudo bem, pessoal? Sejam bem-vindos. Mais um encontro na disciplina Modelo de Gestão. Nossa aula número 2. Sou o professor Edmilson e na aula de hoje nós vamos abordar as duas últimas unidades do nosso conteúdo. Relembrando, nós estamos falando aqui sobre uma disciplina que é composta por 4 unidades. Unidade 1, nós colocamos a introdução à administração geral. Na unidade 2, nós falamos sobre as funções organizacionais e a etapa planejamento do processo administrativo. Nas unidades 3 e 4, como vocês podem observar, nós vamos falar sobre organização e liderança e também vamos falar sobre a função do processo administrativo, a função controle. As três aí, no caso, organização, liderança e controle, são etapas, né, do processo administrativo, tá? Para ficar desde já esclarecido. Bom, então a gente vai começar agora pela função organização e depois a gente passa para a função direção, que também pode ser denominada de liderança. Depende muito da literatura, né, de onde você está estudando. Na nossa apostila do material da Uniateneu, é considerado o termo liderança, que é o que a gente vai utilizar nos próximos slides, tá? Para a gente ficar localizado em relação ao processo administrativo, vamos visualizar assim. Já passamos pela etapa do planejamento, onde foram estabelecidos a importância de se deixar claro, né, com clareza, o que é que a organização quer, ou o que é que aquela unidade organizacional, aquela função organizacional quer, em termos de objetivos ou desafios futuros, como as coisas serão feitas. E aí, na sequência, nós temos as outras funções administrativas. E nós estamos localizados exatamente a partir de agora na segunda função administrativa, na segunda etapa do processo administrativo, organização. Só que o termo organização, ele precisa de um esclarecimento prévio, né? Então, organização ou organização? O que quer dizer essa pergunta? Quer dizer que é interessante que você tenha cuidado, principalmente, prezado aluno, num momento de prova, para não confundir, caso você encontre uma questão em que o termo organização seja utilizado, para não confundir os termos, tá? A gente tem aí organização como uma entidade, né, formal ou informal, e nós temos o termo organização utilizado como um processo, que é o caso do que a gente está estudando a partir de agora, tá bom? Então, lá na apostila de vocês, na unidade 3, vocês vão encontrar essa figura aqui, que ela esclarece um pouquinho essa duplicidade de sentidos do termo organização. Organização tanto pode ser uma organização como entidade social, que nós vimos lá na unidade 1, né? Grupo estruturado de pessoas que atuam em conjunto para alcançar objetivos comuns, como pode ser uma função administrativa, função do processo administrativo, responsável pela distribuição de trabalhos, recursos e autoridade pelos membros da organização. Que é o que a gente vê na aula de hoje. Então, tome cuidado, caso você se depare com alguma questão em que, ou algum trabalho em que o termo organização seja utilizado, fique atento ao enunciado, fique atento ao contexto, se não está se falando do processo de organização, ou se não está se falando sobre a entidade organização. Tá joia? Vamos prosseguir. Organização. De cara já um conceito. Significa o ato de organizar, tá bom? Estruturar, integrar os recursos e os órgãos incumbidos da sua administração e estabelecer relações entre eles e suas atribuições. Ou seja, as organizações precisam ser ou precisam estarem organizadas para produzirem melhor o que elas produzem. Então, a gente sabe quando a organização não está bem organizada por conta dos processos que ocorrem lá dentro, né? A gente diz, isso aqui é uma bagunça, né? Isso aqui, a coisa está desorganizada, os papéis parecem que não estão claros, não estão estabelecidos.
ninguém sabe direito o que é para fazer, está havendo duplicidade de funções, pessoas fazendo funções que não deveriam ser, né, da sua incumbência. Então, o termo organização, ele visa trabalhar em cima disso, né, de colocar as coisas dentro das suas devidas gavetas, digamos assim. Então, organizar, assim como as outras funções administrativas, é um processo de tomar decisões, tá joia? Então, dividir o trabalho, atribuir responsabilidades a pessoas, estabelecer mecanismos de comunicação e coordenação, ordenando e alocando recursos. Tudo isso a gente vai ver com cuidado a partir de agora. Essas etapas você não vai encontrar tal e qual eu vou colocar aqui dessa forma na apostila de vocês, tá? Tá lá, mas não tá assim nessa listagem. Por isso é interessante que vocês fiquem atentos a isso que vai ser colocado agora, a essa pontuação que eu vou fazer aqui. Bom, então vamos lá. Principais etapas do processo de organização. Para a gente didaticamente entender o que é esse processo. Organizar implica, em primeiro lugar, analisar quais são os objetivos e o trabalho a serem realizados, tá? Então, para você definir quem vai fazer, o que é que vai ser feito, qual é a estrutura, você precisa saber primeiro o que é que se quer. Na sequência, a gente tem divisão do trabalho, de acordo com os critérios mais apropriados para a realização dos objetivos. Importante, vou repetir: divisão do trabalho, de acordo com os critérios mais apropriados para a realização dos objetivos. Terceiro, definir as responsabilidades pela realização do trabalho, né? Quem vai ficar responsável pelo quê? Quarto, definir os níveis de autoridade. E quinto, último, que é o resultado disso tudo, né, das 4 etapas anteriores, desenhar a estrutura organizacional, tá bom? Então, a gente poderia colocar aqui numa espécie de fluxograma, o processo de organização, ele se dá dessa forma na totalidade. Análise dos objetivos, divisão do trabalho, que por sua vez se desmembra em definição de responsabilidades, definição de autoridade, e o desenho da estrutura organizacional. Então, sobre a análise dos objetivos e divisão do trabalho, a gente tem primeiro a seguinte reflexão. A divisão de um trabalho em unidades ocorre para alcançar um objetivo específico e é assim que normalmente ocorre em organizações formais, como empresa, mas também em organizações informais, à medida em que o trabalho exige, à medida que o trabalho vai se tornando grande demais, o que exige uma certa complexidade em que seja necessária a divisão das tarefas. Por exemplo, em uma determinada empresa, o que a gente tem é o seguinte: existem várias unidades de trabalho dentro de uma organização. E essas unidades aumentam à medida em que o corpo da empresa aumenta. Quanto mais robusta, quanto maior a empresa, mais unidade de trabalho ela tem, mais divisões ela vai ter. E dentro dessas unidades de trabalho, a gente vai ter pessoas trabalhando com tarefas especializadas, né, dentro dos seus expertise, dentro das suas qualificações, que também devem ser especializadas e ajustadas àquelas unidades de trabalho. Exemplo, alguém que é formado, por exemplo, em gestão de recursos humanos, tende a trabalhar dentro do departamento de uma unidade de trabalho que a gente chama de departamento de recursos humanos, e não dentro, talvez, de uma área de produção, tá? Pelo menos em tese, né? O correto que seria. Então, nós temos, para alcançar um objetivo específico, quanto mais complexo ele for, nós temos a divisão das tarefas em unidades de trabalho. E aí, uma perguntinha: como é que normalmente são conhecidas essas unidades de trabalho dentro de uma empresa? Como é que normalmente a gente conhece essas unidades de trabalho dentro de uma organização? Aquele local onde todo mundo fica ali fechado, normalmente, com as suas atribuições, uma área específica. Pronto. Normalmente, no contexto organizacional, a gente tende a chamar essas unidades de trabalho de departamentos, tá? Muito provavelmente você trabalha dentro de um departamento de alguma organização.
Então, a gente tem o seguinte, departamento designa uma área, uma divisão ou um segmento distinto de uma empresa sobre o qual um administrador, e aí nós temos um diretor, um gerente, um supervisor, entre outras possibilidades, tem autoridade para o desempenho de atividades que são específicas. Vou repetir. Departamento, né, é uma área, uma divisão ou segmento de uma empresa sobre o qual um administrador, um gestor, tem autoridade para o desempenho de atividades específicas. Só que o termo departamento, ele é muito genérico, ele acaba sendo muito genérico e aproximativo. Ele pode ser um departamento de produção, por exemplo, ele pode ser a divisão de vendas, pode ser o setor de compras. Depende muito da empresa hoje em dia, essas denominações mais formais de cada unidade de trabalho dentro de uma organização. Tem empresas, por exemplo, que utilizam o termo célula, né? A célula de pessoal, a célula de produção. Então, isso depende muito, varia de empresa para empresa, tá bom? Mas a gente pode abordar, vamos lá. Pronto, então, baseado na análise dos objetivos, né, o que se pretende, vai haver uma divisão de trabalho em unidades de trabalho, tá certo? E essas unidades de trabalho, né, normalmente chamadas de departamento, divisão, célula. Agora, no que é que implica essa divisão do trabalho dentro de unidade de trabalho? Isso vai mexer, obviamente, com o pessoal, né, recursos humanos, pessoas e suas atribuições dentro dessas organizações, dentro dessas unidades de trabalho. Então, a gente tem essa divisão do trabalho colocada em duas perspectivas, de definição de responsabilidades e a definição da autoridade. O que é que te dá respaldo? Mais uma reflexão. O que é que te dá respaldo para estar dentro de uma empresa trabalhando? O que é que, no mais básico assim, que a gente puder pensar, refletir, o que é que diz que você tem que ficar dentro de uma empresa? Que você pode permanecer dentro de uma organização, trabalhando. Você está ali dentro, né, eles deixam você ficar ali, você está ali e vai ficar. Por quê? Porque você tem uma ou algumas responsabilidades, tá? Então é o seguinte, as obrigações de um indivíduo para com a realização de tarefas ou atividades específicas são as responsabilidades que essa pessoa tem dentro de uma organização. Se você não tem responsabilidade alguma, se você não tem nada sobre a sua responsabilidade dentro de uma empresa, você não tem função dentro de uma empresa. Então, em tese, não é para você estar ali. Então, o que legitima você estar dentro de uma organização é porque você tem algo sob a sua responsabilidade, você tem uma tarefa sob a sua responsabilidade, tá? E a maneira mais formal que a gente pode utilizar todas as tarefas que você tem, que são o conjunto das suas responsabilidades, é o que a gente chama de cargo. É o teu cargo, ou dentro do teu cargo, que vai estar listado ou vai estar implícito todas as responsabilidades, todas as tarefas, todas as funções que você precisa cumprir dentro daquela unidade de trabalho do qual você faz parte. Tá joia? E aí nós temos, na sequência, a definição da autoridade. Aí lá o texto da apostila coloca o seguinte: a autoridade significa que a pessoa tem o poder, o direito de tomar decisões, dar ordens e prover recursos. Poder, palavrinha forte, né? Então, olha só. O que distingue um poder de outro é a relação de dependência entre o detentor do poder e aqueles que vão receber, digamos assim, as ordens, né, o comando de quem detém o poder. E aí a unidade 3, ela traz alguns exemplos de tipos de poder. Eu vou listar para não ler demais aqui, vocês têm a obrigação de ir até o material didático de vocês também. Eu vou listar aqui 3 tipos específicos de poderes, tá bom? A gente tem o poder coercitivo, que ele estaria muito mais, digamos assim, baseado no medo. As pessoas vão seguir, vão obedecer aquele que detém o poder coercitivo por conta de medo, por conta de algum tipo de punição,
ou de alguma sanção. Nós temos o poder de recompensa, tá? Que é você que tem o poder da recompensa, você vai conseguir, de certa forma, ali a submissão dos outros, né? Submissão entre aspas. Mas ela vai ser obtida por meio da legitimidade de uma futura recompensa, tá? Então, olha só, é a variante positiva do poder coercitivo, porque no poder coercitivo vão obedecer por medo de uma punição, mas no poder de recompensa vão obedecer por conta de uma, né, como o próprio nome diz, por conta de uma recompensa. Vai haver uma retribuição, vai haver uma contrapartida, né? Salários, bonificações, premiações. Já no poder legítimo, né, ele é aquele que a gente poderia dizer que é o poder que uma pessoa recebe como resultado da sua posição na hierarquia formal da organização. Ele é o poder legítimo porque ele decorre do fato de que as pessoas sabem que estão numa hierarquia, você faz parte de uma hierarquia, acima ou abaixo, e quem está acima sabe que tem esse poder legítimo de comandar, tá bom? Repito, eu listei aqui 3, tá, pessoal? Então, vocês têm que recorrer à apostila para ver os outros 2, tá? Lembrando, não dá para a gente colocar tudo aqui, tudo que tem em todos os capítulos, tá bom? Então, sobre a autoridade, né? A autoridade é a contrapartida da responsabilidade, tá? Pois, por exemplo, como o gerente tem responsabilidade pelo desempenho de outras pessoas, as organizações têm que lhe dar autoridade sobre essas pessoas. Então, não adianta você ter a responsabilidade sobre o desempenho de outras pessoas, de terceiros, e você não ter autoridade sobre essas pessoas para dizer, olha, isso precisa ser feito. Agora, o fiel da balança aí, obviamente, vai ser o como você faz isso, como você exerce a tua autoridade, né? Essa imagem aí que vocês estão vendo, ela é uma imagem, né, de uma prática que a gente diria que é absolutamente inaceitável e ultrapassada. Então, engloba o poder de utilizar ou comprometer recursos organizacionais. Uma vez que o gerente tem responsabilidade pelo desempenho, opa, olha aí, já limpou, né? Bem melhor essa imagem. Uma vez que os gerentes têm responsabilidade pelo desempenho de outras pessoas, as organizações lhe atribuem a autoridade sobre essas pessoas. E é preciso que isso ocorra. Tá? É preciso que isso ocorra para que os processos ocorram de maneira ordenada, de maneira organizada, né? De maneira sistematizada, senão vira uma bagunça. Mais um ponto. A atribuição de autoridade, ela traz 2 conceitos junto com ela, que é o conceito de hierarquia e o de amplitude de controle, tá? Hierarquia e amplitude de controle. Quando a gente fala de hierarquia, essa imagem aí, né, simbolicamente aí um organograma, a gente tem aí pessoas que estão sob a autoridade de outra pessoa, ou de outras pessoas. Existe aí uma estrutura hierárquica. Alguém sempre está no comando. Mas se alguém está sempre no comando, significa dizer que existem os comandados. Então, os comandados, a quantidade de pessoas que estão ali sob o comando, diz respeito ao conceito de amplitude de controle. Tá bom? Então, o que é amplitude de controle? Primeiro aqui, né? Uma cadeia de comando, uma hierarquia, pressupõe e estabelece uma relação de dependência entre cargos ao longo da pirâmide organizacional. Notem aí, né, que esse organograma, todo organograma acaba sendo, em sua maioria, que a gente costuma estudar, uma pirâmide organizacional. Agora, o conceito de amplitude de controle se refere ao número de subordinados que cada órgão ou cargo pode assumir para supervisioná-los de maneira adequada. Quanto maior a amplitude de controle, ou quanto maior a amplitude, maior o número de subordinados alguém que detém autoridade tem ali sob a sua guarda. Então, nesse caso aqui, ó, a gente poderia dizer que essa amplitude ela é bastante ampla. A pessoa que está no comando aí na hierarquia, que tem autoridade, ela está comandando muitas pessoas. Então, isso aqui ela tem uma grande amplitude de controle. Muitas pessoas ou muitas unidades sob a sua supervisão, sob a sua autoridade. No caso abaixo, dessa imagem aí que você tem
logo abaixo, a amplitude de controle está mais estreita. Ou seja, dá para supor, talvez, que o controle, nesse caso, ele seja um pouco maior, ele seja um pouco mais consistente, porque você tem menos unidades de trabalho aí sob a supervisão, sob a autoridade de uma pessoa ou de um cargo. Então, a gente tem uma organização achatada quando a gente possui poucos níveis, né, hierárquicos. Você vê aí que existe apenas um nível hierárquico, ou, né, alguém ali na autoridade e muitos ali sob o comando. Uma organização bastante achatada. Só que nós temos também exemplos de organizações que são mais agudas, ou organizações que a gente chama também de organizações altas, onde a amplitude de controle ou a amplitude é menor, e isso vai dando a possibilidade de se formar mais hierarquias, tá bom? Como vocês podem ver aí na imagem, olha só. Cada quadradinho, simbolicamente, cada cargo que possui aí autoridade, possui amplitude de controle muito curtinha, só tem autoridade sobre 2 unidades. É uma organização alta, como a gente chama. E justamente sobre essa questão da amplitude de controle, é interessante fazer a reflexão. O que é que vai influenciar, o que é que deveria influenciar na decisão da quantidade de comandados? Tá? Entre algumas possibilidades, a gente pode colocar o seguinte, a similaridade de funções que são supervisionadas. Então, a supervisão ela torna-se mais simples quando todos os subordinados fazem as mesmas tarefas. Então, se a supervisão ela é mais simples, porque todo mundo está fazendo a mesma coisa, a gente pode colocar uma amplitude maior. A qualificação dos subordinados também influencia. Quanto mais experientes, quanto mais treinados os subordinados, tanto menor a necessidade de supervisão, ou seja, que pode garantir uma amplitude também maior. Até a própria estabilidade do ambiente. Tá? Contextos mais estáveis e previsíveis favorecem amplitudes mais largas de administração. Por isso que no nível operacional existem mais pessoas, porque no nível operacional, como a gente colocou em aulas anteriores, o nível operacional ele precisa mais blindado, é preciso que haja mais rotina, mais estabilidade nos processos de trabalho. Então, todo mundo fazendo a mesma coisa, existe ali a possibilidade de você aumentar a amplitude. Então, em resumo, amplitude de controle, também chamada de amplitude administrativa, refere-se ao número de subordinados que cada órgão ou cargo pode assumir para supervisioná-los. Quanto maior a amplitude, menor o grau de atenção e controle que o superior pode atribuir aos subordinados. Quanto maior a amplitude, menor o grau de atenção e controle que o superior pode atribuir aos subordinados. Quanto maior a amplitude, menor o grau de atenção e controle. Tá bom? E quanto menor a amplitude, maior o grau de atenção e controle. E aí a gente tem, como resultado disso, o desenho da estrutura organizacional, né? Da definição das responsabilidades, definição das autoridades, divisão do trabalho. Com isso, o resultado de todas essas etapas é o desenho da estrutura organizacional. Então, o que é a estrutura organizacional? É o resultado de todo o processo de decisões sobre divisão do trabalho em unidades e sobre a atribuição de autoridade e de responsabilidade. Tá joia? Então, acima de tudo, é um mecanismo de coordenação das pessoas e unidades de trabalho. Então, a estrutura organizacional, ela tem essa função. Eu sei o que eu devo fazer, eu sei quem está me comandando, ou eu sei quem está sob o meu comando. E, normalmente, nessas estruturas você consegue visualizar, ou você deveria visualizar a divisão do trabalho, a autoridade, a hierarquia e a comunicação e a coordenação entre as unidades de trabalho. Por isso que, normalmente, a imagem símbolo de uma estrutura organizacional é o que a gente chama de organograma, tá? Onde você consegue visualizar a hierarquia, quem está acima de quem, as linhas de comunicação que vocês podem visualizar. Notem que nem todos se comunicam com todos, né? Então, dentro de uma organização, a coisa funciona muito dentro de uma hierarquia, de uma estrutura formal de comando,
mas nem todas as organizações, porque a gente vai ver agora algumas possibilidades. Exemplos de estruturas organizacionais. O que eu tinha mostrado até agora para vocês, ou a imagem do organograma clássico, tá? Ele é o que a gente chama de organização de linha. Organização de linha. Não há interferência entre chefias e subordinados, como vocês podem ver. Só que existe um segundo tipo de estrutura organizacional, que é o que a gente chama de organização de linha e assessoria, ou organização de staff. Tá? O chefe ele recebe algum tipo de auxílio, né? Como o próprio nome diz, organização de linha e assessoria. Então, o chefe, aquele que está na hierarquia acima, ele é auxiliado por funções de apoio. Só que essas funções de apoio não estão numa linha abaixo na hierarquia, elas estão numa linha lateral, como vocês podem visualizar aí na imagem. Tá? Olha só. Então, na linha staff, nas organizações de linha, não há nenhuma interferência entre cada nível hierárquico e o nível inferior. Agora, nas organizações de linha e assessoria, você tem essa espécie de interferência. O termo interferência ele é um pouco forte, né? Deveria ser mesmo de assessoria. Essas unidades, elas prestam serviço às unidades de linha, tá? Em particular, o nível superior, a quem está no nível superior imediato. Então, toda essa linha lateral, né, esse quadradinho aí que sai na lateral esquerda, ele está a serviço de quem está acima, não de quem está abaixo. Lógico que vai ajudar, né? Lógico que vai contribuir. Exemplos de staff: assessorias de comunicação, assessoria jurídica das empresas, pesquisa de mercado, que normalmente estão ali assessorando a diretoria ou a presidência da organização. Tá joia? E nós temos a organização funcional, onde a coisa ganha um ares um pouco mais eu não diria de liberdade, mas a estrutura fica um pouco mais descentralizada, dentro de uma única hierarquia, ou de uma única linha hierárquica ou de comando, tá? Então, olha só, lá na apostila de vocês vão encontrar essa definição. Agrupa funções, a organização funcional, ela agrupa funções comuns ou atividades semelhantes para formar uma unidade. Agrupa funções comuns ou atividades semelhantes para formar uma unidade. Esse tipo de organização aplica o princípio da especialização das funções. Diferente da organização em linha, onde era obedecido uma hierarquia para a solução de problemas de órgãos e cargos, na organização funcional é baseada na especialização. Os subordinados, e aqui é que é a diferença, os subordinados possuem vários superiores e reportam-se a eles simultaneamente de acordo com a especialidade de cada um. Ou seja, esse tipo de organização ele tende a ser um pouco mais ágil, tá? Quando surge alguma providência que precisa ser tomada urgente, talvez. E um outro tópico que a gente poderia colocar sobre as estruturas organizacionais é se nessa hierarquia de comando, de decisões, a organização ela é mais centralizada ou ela é mais descentralizada. Quando a gente tem uma organização centralizada, a gente está falando o seguinte, refere-se à localização e à distribuição da autoridade para tomar decisão. A centralização em si, ela implica em concentração das decisões onde? No topo da hierarquia organizacional. Eu vou repetir. A centralização, ela implica na concentração das decisões no topo da organização. A centralização. Na situação de centralização, todas as decisões devem ser levadas hierarquicamente acima para a cúpula aprovar ou decidir. E, logicamente, se você pensar nessa centralização ou na contrapartida dela, você vai encontrar vantagens e desvantagens. Algumas vantagens da estrutura centralizada. Os tomadores de decisão situados no topo geralmente são mais bem treinados e preparados do que quem está nos níveis mais abaixo. Decisões são mais consistentes com os objetivos empresariais. As decisões geralmente, quem toma as decisões, tem geralmente uma visão mais global da empresa, né? Tem uma visão mais holística da casa. Decisões tomadas mais rapidamente. Os tomadores de decisões são os que têm mais informações sobre a situação
e proporciona um bom treinamento para administradores médios. Agora, existem as desvantagens, tá, da centralização, que é a seguinte: tomadores de decisões que estão lá no topo da hierarquia raramente têm contato com os trabalhadores e as situações que envolvem quem está lá na base. Também, pelo envolvimento de muitas pessoas nas comunicações, há mais possibilidade de erro e de distorção, porque a decisão tem que vir lá de cima para baixo. Ou então tem que se perguntar lá embaixo e vai subindo a pergunta até chegar lá em cima. E a possibilidade de haver uma falha na comunicação é grande. Pode ocorrer falta de informação e coordenação entre os departamentos, maior custo por administrador, porque ele precisa ser mais bem treinado, mais qualificado, e os administradores tendem a ter uma visão mais estreita e podem defender interesses específicos dos seus departamentos. Essa é uma das grandes questões que se colocam como desvantagens, tá bom? Então, fechamos aqui o item organização do processo administrativo e a gente faz uma menção porque, na verdade, eles são estudados em conjunto. Então, quando a gente fala de autoridade, né, de a atribuição de responsabilidade, a gente já está falando sobre direção e liderança também, tá bom? Então, agora estamos no campo aqui da liderança. E aí você deve se perguntar, você seria um bom líder? Bom, a direção e a liderança. A direção é o processo de realizar atividades e utilizar recursos necessários para atingir os objetivos desejados. Dirigir faz com que os funcionários executem o que deve ser feito. Então, quando a gente fala de organização e direção, ou organização e liderança, a mesma coisa, a gente está falando da organização, a gente está pensando mais em termos de estrutura. Então, como é que a organização se dá? Por pessoas organizando pessoas. As coisas funcionam por meio de pessoas trabalhando. Então, nesse sentido, é como se a direção ou a liderança fosse o conteúdo, né, do elemento organização. A liderança, segundo Maximiano, é a realização de uma meta por meio da direção de colaboradores humanos. Tá? Um grande líder é aquele que tem essa capacidade dia após dia, né, de fazer com que as pessoas se sintam à vontade para realizar o que elas precisam realizar. E aí, a gente tem, quando se trata de liderança, 3 elementos que vão sempre estar na pauta de qualquer assunto quando entra liderança. Pessoas, sempre vai ter que existir pessoas, né? Líderes e liderados. Uma relação de poder tem que existir, porque senão talvez todo mundo queira ser líder ou ninguém queira ser líder. Então, existe um poder estabelecido e existe a influência também, tá? Porque não basta, quando você está falando de liderança, você ter ali, digamos assim, o poder, a autoridade. Você também precisa ter influência sobre aqueles que você vai estabelecer a sua liderança. Tá joia? E aí nós temos aqui estilos de lideranças, 3 estilos de liderança, que 2 poderiam ser colocados nos 2 extremos, né? Não tão vantajosos, digamos assim, e o que seria o mais equilibrado. A gente tem nos extremos um estilo de liderança mais autocrático, que seria um estilo de liderança absolutamente autoritário, onde entram palavras como tirania, despotismo, autoridade, autoritarismo, arbitrariedade, que pode causar problemas, né? Que estaria talvez ligado àquele poder coercitivo. A gente tem no outro extremo, né, a liberdade quase que absoluta, né, os chamados líderes laissez-faire, que seria aquele líder mais liberal, que costuma delegar tudo, e a gente tem um meio termo que seria aquele estilo de liderança mais democrático, onde você exerce a sua autoridade, você exerce o poder de decisão, mas você escuta, né, os seus liderados. Você leva em consideração também, antes de tomar decisões, o que os liderados têm a dizer sobre as suas funções, sobre as suas tarefas, tá bom? Então, estilo de liderança autocrático, democrático e liberal. Então, fechando aqui a direção e liderança, uma frase, né? Liderar não é impor, mas despertar nos outros a vontade de fazer. Novamente, a imagem do nosso processo administrativo, tá? Com as funções administrativas.
planejamento, organização, liderança, direção, controle. Não confundir, pessoal, acho que o interessante, tá, é reforçar sempre isso. Não confundir as funções administrativas, essa que vocês estão vendo, com as funções organizacionais. As funções administrativas fazem parte do processo administrativo. Planejamento, organização, direção, controle. As funções organizacionais são aquelas unidades que compõem uma organização. Recursos humanos, marketing, financeiro, produção, tá joia? Então vamos lá. Última função administrativa, o controle. Onde existe planejamento, deve existir mecanismos de controle, tá bom? Então, para começar, vamos colocar a seguinte pontuação. Somente podemos gerenciar aquilo que é medido. Somente podemos gerenciar aquilo que é medido. Um exemplo disso, olha só, painel de uma aeronave. Todos esses botões, né, tudo que está compondo aí desse painel para os pilotos da aeronave, são elementos que possibilitam mensurar se o voo está dentro de uma estabilidade, dentro de uma previsibilidade, dentro de padrões estabelecidos, ou se, de repente, o voo está saindo do controle, está saindo do padrão. Então, é possível controlar aquilo que você tem como mensurar. Então, exemplos de indicadores gerais. Cada um daqueles elementos daquele painel da aeronave são indicadores do desempenho da aeronave. Mas existem praticamente para tudo indicadores de desempenho, tá? Como, por exemplo, o IDH, né, que é aquele indicador de desenvolvimento humano, para você avaliar a qualidade geral, né, do desenvolvimento de uma população em uma determinada localidade. Existem os indicadores econômicos, né, para avaliar a saúde da economia local ou mesmo mundial. Quando você vai fazer um regime, quando você vai tirar o teu peso, a taxa de massa corpórea, são indicadores para saber se o teu regime está funcionando ou não está funcionando. As notas acadêmicas que vocês tiram, né, são alguns indicadores, né, do teu desempenho acadêmico. Não é o único indicador, tá, pessoal? Mas é um indicador do teu desempenho acadêmico, a nota que você tira, tuas médias, tá? Então, vamos lá. O que é que significa controle no processo administrativo geral? Primeiro, vamos relembrar aqui que o planejamento estratégico ele é composto por 4 fases, tá? Você tem as diretrizes organizacionais colocadas, missão, objetivos globais. Você tem a fase do diagnóstico estratégico, né? Análise da situação, que nós falamos na unidade 2, tá? Nós temos formulação e implementação das estratégias. E nós temos a última fase, que é controle e avaliação, a fase 4. É disso que a gente trata aqui. Controlar, tá bom? Então, primeiro uma definição para controle. Controle é a função administrativa que objetiva a obtenção de informações sobre o desempenho organizacional para comparar o que foi realizado com o resultado planejado. Verificar se esse resultado está sendo alcançado, identificar desvios e corrigir o rumo. Já tem muita coisa aqui dentro dessa definição, tá? Mas a gente vai desmembrar aqui um pouquinho. Quais são os insumos? O que é matéria-prima para a função controle e o que é o resultado da função controle? Olha só. Planejamento e controle, eles alimentam um ao outro. Você não tem o que controlar aquilo que não foi planejado. E planejamento sem você ter controle, né, não tem como dar certo. Logo, a função planejamento é o principal insumo para o controle, pois sem ela não há objetivos ou meios a serem alcançados. Na função controle, você não estabelece objetivos, tá? Você não estabelece objetivos na função controle. Você capta os objetivos que foram traçados no planejamento ou na organização.
E o resultado final do processo de controle é que as pessoas que têm ali, que planejaram ou que estão supervisionando, vão ter informação para tomar decisões futuras. Qual é a finalidade da função controle, então? Para que serve a função controle? Vamos lá. Controle visa atender duas finalidades principais e específicas, tá? Correção de falhas ou erros existentes e prevenção de novas falhas ou erros. Os mecanismos de controle organizacional, em sentido amplo, servem para padronizar desempenho, padronizar a qualidade de produtos e de serviços, limitar a autoridade, né, o controle ali na autoridade das pessoas, avaliar o desempenho das pessoas também, tá bom? Então, correção de falhas ou erros existentes, prevenção de novas falhas ou erros, padronizar desempenho, padronizar qualidade, limitar a autoridade, avaliar o desempenho das pessoas. A função controle, então, de uma maneira geral, ela vai seguir reforçando, tá? Corrigir ou reforçar o desempenho apresentado, informar sobre a necessidade de alteração, de alguma alteração nas funções administrativas anteriores, no planejamento, na organização, na direção, proteger os ativos da empresa contra furtos, roubos, desperdícios, garantir a manutenção ou até mesmo o aumento da eficiência. A função controle está muito associada à eficiência, à busca por eficiência, tá? Informar se os programas, os projetos, os planos estão sendo executados do jeito que foi estabelecido, informar se os recursos estão sendo executados da melhor maneira possível também. Então, como o próprio nome diz, controle diz respeito a você manter as coisas dentro de um eixo, dentro de um padrão, dentro do que foi estabelecido como o correto, como as coisas deveriam ir, tá bom? Processo de controle. O controle lhe permite manter uma organização sempre orientada para os seus objetivos, tá? E é bom tirar um peso talvez pejorativo que a função controle às vezes pode assumir ou pode ter para algumas pessoas, que é imaginar que controle é simplesmente uma fiscalização, uma mera fiscalização. Não é, é uma função administrativa prevista no processo administrativo que precisa ocorrer para que o planejamento ocorra da melhor maneira possível, para o que foi planejado ocorra da melhor maneira possível e que os futuros planejamentos também possam ser feitos cada vez dentro de um padrão de melhoria. Só existe controle naquilo que está sendo executado. Se algo está parado, né, se um fenômeno é estático, então não existe o que você controlar. Tá? Então, dentro do processo, para que o processo de controle ocorra, é preciso que haja um processo de execução ali acontecendo. Então, exemplos de atividades: organizar uma equipe de vendas, elaborar uma palestra, ou ministrar uma palestra, preparar um trabalho acadêmico, conduzir uma pesquisa de mercado, elaborar um plano estratégico, são atividades que são realizadas dentro de uma organização. E a gente sabe bem que toda atividade realizada dentro de uma organização consome recursos. Toda atividade dentro de uma organização consome recursos. Se existe o consumo de recursos, então é necessário que haja controle. Então, na execução, a gente tem o seguinte: em âmbito organizacional, deve existir sempre um plano, um planejamento sustentando qualquer atividade a ser executada. Nada dentro de uma organização deveria acontecer sem planejamento. Agora, não é exclusividade do planejamento a execução de atividades. Então, o que é que a gente tem? O processo de execução não é distinto dos outros processos de administração, dos outros processos administrativos, tá? A execução, ela está presente em todos. Olha aí. Existe execução no planejar, existe execuções no organizar, existe execução no executar, existe execução no controlar. Então, é preciso que haja, né, controle sobre tudo.
Assim como existe controle em todas as unidades organizacionais. Se existe o planejamento financeiro, existe mecanismo de controle. Se existe o planejamento de marketing, então existe mecanismo de controle. Se existe o planejamento de recursos humanos, então existe a função controle, porque existe tarefa sendo executada. Pronto, como eu acabei de colocar, todos os níveis hierárquicos, o nível estratégico, o nível intermediário, o nível tático, né, e o nível operacional, eles possuem, tá, os seus mecanismos de controle. Lá no nível estratégico, existem mecanismos de controle que são específicos para o nível estratégico, assim como os demais. Quer ver exemplos aqui, ó? Controle estratégico, né? Controle estratégico ele serve para quê? Para mensurar o grau de realização da missão organizacional, para verificar a adequação dos planos estratégicos ao ambiente externo, para ver o desempenho global da organização, concorrência e outros fatores externos, para controlar, né, a eficiência dos recursos organizacionais. No caso do nível tático, os departamentos, né, das áreas, das funções organizacionais, RH, marketing, produção, quantidade e qualidade dos produtos e serviços ofertados, taxa de rotatividade, absenteísmos e atrasos, né? É preciso que haja esse controle dos recursos humanos, eficiência do processo promocional, do esforço promocional, participação no mercado e desempenho do esforço de comunicação da área de marketing. Então, existe controle em todas as áreas. No nível operacional, também é necessário que haja controle, né? Controle sobre o rendimento das atividades, controle sobre o consumo de recursos, tá? Então, o controle ele vai se encaixar em todos os níveis hierárquicos, em todos, né? Os 3 níveis hierárquicos de uma pirâmide organizacional, tá joia? Quais são os componentes de um sistema de controle? Componentes de um sistema de controle. Basicamente, a gente tem o seguinte, minha gente. Olha só. A. Estabelecimento de padrões de controle. Para você estabelecer controle, é preciso que você estabeleça um padrão. Ou seja, é preciso que você estabeleça a referência. Tá? Um exemplo de referência aqui, a gente poderia dizer que referência é o padrão é o resultado esperado. Tá? Então, se a sua empresa se compromete com a entrega de um produto na data X, no horário Y, esse X e Y é a sua referência, é o padrão. Se não foi entregue na data X, no horário Y, significa que saiu ao que estava estabelecido, ficou fora do controle, fora do padrão. Então, o primeiro componente de um sistema de controle é você estabelecer os padrões. O segundo elemento é você estabelecer que você precisa captar informações. Por exemplo, lá no anterior, né, entregar o produto no dia X no horário Y. Você precisa saber se o produto foi entregue no dia X no horário Y. Ou seja, esse saber se foi ou não entregue dentro desse padrão estabelecido, significa que você precisa obter essa informação. Então, o segundo componente aqui é a aquisição de informação. Então, a aquisição de informação é essencial para o processo de controle ocorrer de maneira adequada. A questão é, qual a informação a ser obtida? Como adquirir essas informações? Em que momento devo adquirir essas informações? Sobre qual a informação a ser adquirida, a resposta é, não existe uma única informação, tá? Padrão, digamos assim. Vai depender do nível hierárquico que você está, vai depender da função organizacional qual você está falando. Então, por exemplo, controle de orçamento, você vai precisar de relatório de despesas, tá bom? Nível de satisfação do cliente, você vai precisar de resultados de pesquisa de satisfação dos clientes. Como adquirir essas informações? Ainda bem, existem N possibilidades de você adquirir informações, que vai desde a inspeção visual, tá? Desde a inspeção visual até a reunião com a tua equipe de trabalho, questionários que podem ser preenchidos pelos clientes, sistemas automatizados de coleta e processamento de informação, relatórios escritos, ou mesmo relatórios, né, verbais, gráficos. Então, tudo é válido, né? E cada empresa tem o seu mecanismo aí de captação de informação
para você estabelecer controle sobre o que está sendo realizado. Sobre o momento em que eu devo captar essa informação, aí depende muito, depende do grau de controle que a empresa quer exercer sobre a atividade. Você pode estabelecer controle prévio, você pode estabelecer o controle durante o processo, ou você pode estabelecer um controle, que é o controle tradicional de qualidade, depois verificando o resultado da atividade. Ou você pode estabelecer controle durante todo o processo. Auditoria de sistemas da qualidade antes, controle estatístico de processo durante a atividade e o controle tradicional de qualidade depois da atividade realizada. Item C, né? Você estabeleceu o padrão, você captou a informação, né? Você avaliou ali o que estava acontecendo, e aí você vai fazer o quê? Você vai fazer uma comparação, tá? Você vai comparar o que foi estabelecido como padrão e o que foi realizado. Ou seja, duas palavrinhas-chave aqui na comparação e na ação corretiva é o seguinte, é você pensar que existe a mensuração, você vai ter que mensurar o desempenho, mas que existe também a chamada variância, tá? É o grau de desvio ou de afastamento que aquele fenômeno teve daquilo que foi estabelecido como padrão. Lembra lá do caso do produto que deveria ser entregue, né, na data X, no horário Y? Pois é, ele foi entregue 2 dias depois do estabelecido, então o desvio aqui, a variação foi muito grande, né? Então, é preciso contar com a variância, saber fazer o registro dessas variações para tentar corrigir, para tentar trazer a próxima entrega para dentro do padrão estabelecido. Então, basicamente, nessas comparações de ações corretivas, a gente vai ter 3 situações possíveis. Ou o desempenho real foi equilibrado, né, equiparado ao que estava esperado, ou o desempenho que você avaliou foi abaixo do esperado, ou o desempenho foi até acima do que foi estabelecido como padrão. Se o desempenho foi equilibrado com o esperado ou acima do esperado, então o que vai ser desenvolvido são ações de reforço. Se o desempenho foi abaixo do esperado, aí vai ter que se entrar com ações corretivas, ações disciplinares, né, ver o que aconteceu para que não aconteça novamente. Então, a gente poderia resumir as etapas do sistema de controle em definição de indicadores de desempenho. Lembra, lá do início da aula, tem que haver indicadores de desempenho, são os padrões. Definição dos padrões, medir o que está acontecendo, né, avaliar o processo que está acontecendo, estabelecer a comparação entre o que foi realizado e o que foi estabelecido como padrão e adotar as medidas necessárias. Medidas corretivas, medidas preventivas ou medidas de reforço. Tá bom? Agora, um tópico que eu queria que vocês lembrassem sempre disso, que é, olha só, no processo de planejamento, né, nas etapas anteriores, tá, do processo administrativo, planejamento, organização, existe o delineamento ou a configuração de objetivos. Agora, notem, no processo de controle não existe, tá, o delineamento de objetivos. O que caracteriza o controle é monitoramento e avaliação. Então, monitoramento, busca de informações sobre o desempenho, você está ali, né, olhando o que é que está acontecendo, e a avaliação diz respeito à comparação e o diagnóstico. Diagnóstico esse que vai possibilitar as ações corretivas, as ações de sanção ou as ações de manutenção. Tá joia? Assim a gente fecha o item controle, tá? E fechamos aqui fechamos as unidades 3 e a unidade 4, que trata sobre controle. Pessoal, o último aviso, né? Recomendações que eu fiz lá no início dos nossos encontros. Primeiro tópico, tá? Tenham em mente que o conteúdo das aulas 1 e 2, abordando a unidade 1, 2, 3 e 4, é um elemento a mais para que vocês possam estabelecer o conhecimento necessário sobre a disciplina. Repito, é essencial que você tome essas videoaulas como complementares aos estudos que vocês fazem
tá? Lá no material didático, junto com as atividades, é um quebra-cabeça que você vai montando, né? Um quebra-cabeça do conhecimento adquirido para cada disciplina. Por isso é interessante que vocês, né, estejam em contato com seus tutores, que vocês realizem as tarefas, que vocês participem dos fóruns, que vocês revejam essas videoaulas, que vocês continuem estudando, leiam o que está na apostila, tá? Lá está lá bem direitinho, unidade 1, unidade 2, unidade 3, unidade 4, tá bom? Fica aqui o meu abraço, meu desejo de sucesso para todos, bons estudos, boas disciplinas, não desistam dos sonhos de vocês. A graduação ela se torna cada vez mais necessária e essencial num contexto que a gente, num contexto de complexidade, de ambiente, né, que a gente está, de sobrevivência, de manutenção de emprego, de busca por novas colocações. Então, estejam sempre aí atentos à qualificação, à busca por maior qualificação, por mais e mais e mais qualificação sempre, tá bom? Meu abraço para todos, desejo sucesso, fiquem bem, tchau, tchau.